Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo da teoria geral do direito notarial e registral, ainda no seu regime constitucional, estudando algumas disposições gerais, precisamos falar dos regimes de competência dos entes governamentais em relação aos notários e registradores, conforme determina o artigo 236 da CF, que diz que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público e que a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Portanto, esse parágrafo 1º é uma norma mandamental que determina que o poder público regulamente a atividade. Dessa forma, nós temos um serviço delegado de caráter privado, que é delegado pelo poder público, sendo o Estado titular desse serviço, que, portanto, transfere o exercício desse serviço público para o particular. Assim, os cartórios não fazem parte da administração pública e não oneram o Estado, e, conforme já foi falado, são remunerados por meio de taxa, diante do pagamento dos serviços prestados. E conforme lido, esse serviço delegado ainda é fiscalizado pelo Judiciário, lembrando que a vacância desse serviço deverá ser suprida em até 6 meses, sendo esse prazo contado a partir da data da finalização do último concurso público para a delegação. Dessa forma, em relação à competência, como lido no parágrafo 1º, nós teremos a competência para a criação, a competência para a regulação e a competência para a fiscalização dos serviços delegados. Dessa forma, teremos que a criação se dá por iniciativa privativa dos tribunais de justiça, conforme determina o artigo 96.2d da CF e o artigo 125, parágrafo 1º da CF, que diz que compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a alteração da organização e da divisão judiciárias. E o artigo 125 diz que os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. E o parágrafo 1º complementa que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. E isso deverá ser realizado através de lei formal, nos termos dessa ADI 4140 de 2011, sendo encaminhada essa proposta, portanto, ao Legislativo respectivo. E esse entendimento se dá porque o serviço notarial e registral ele é afeto à organização judiciária. E esse julgado aponta que a matéria relativa à ordenação das serventias extrajudiciais e dos serviços por elas desempenhados está inserida na seara da organização judiciária, para a qual se existe, nos termos do artigo 962d e 125, parágrafo 1º da CF, a edição de lei formal de iniciativa privativa dos tribunais de justiça. E aí ele vai falar os precedentes. Já com relação à competência relacionada à regulação do serviço, teremos as leis e os regulamentos esparsos. Em relação às leis, temos a competência privativa, relacionada às normas gerais, que é delegada à União, e a competência concorrente, relacionada às normas específicas, que é delegada ao Estado. Em relação à competência privativa, a União é obrigada a produzir as normas gerais nos termos do artigo 22, inciso 25, e artigo 236, parágrafo 1º da CF, que já foi lido. E o artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. Lembrando que a União pode delegar essa competência para os Estados por meio de lei complementar, conforme apontado no artigo 22, parágrafo único da CF, que diz que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Portanto, no caso de questão aberta ou mesmo em questão objetiva, caso seja apontada essa possibilidade, ela é possível.
E para cumprir esse mistério, a União regulou a matéria por meio de diversas leis, iniciando pela Lei 6.015 de 73, que é a lei que regula os registros públicos, posteriormente a Lei 9492 de 97, que regula os protestos, e através também do Código Civil e das normas das Corregedorias Gerais de Justiça, que regulam os serviços notariais. E é importante salientar que essas normas elas tratam da operacionalidade dos serviços. No entanto, em 1994, surge a Lei 8935, que é a lei estruturante, ou a lei que dá base aos serviços notariais e registrais. Essa diferença é importante porque, às vezes, você vai encontrar artigos na Lei 6.015 que não são condizentes com a Lei 8935, e isso se dá por força da lei estruturante ser posterior à Lei 6.015. Outro apontamento interessante é que os serviços notariais não são especificamente regulados nestas leis. Dessa forma, a operacionalidade do serviço notarial é realizada através de uma conjugação entre as leis existentes, em especial a Lei 8935, o Código Civil e as normas das Corregedorias Gerais de Justiça, que, em regra, são as principais normas que regulam a atividade notarial. Importante apontar que a União, através de sua competência privativa, fixou de forma geral os emolumentos dos notários e registradores, disposto na Lei 10.169, conforme determina o artigo 236, parágrafo 2º da CF, que diz que lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Com relação ainda à legislação concorrente, que definirá matéria específica em relação aos notários e registradores, o Estado a organiza através da Constituição Estadual e através da Lei de Organização Judiciária. Por fim, em relação à regulação, nós temos ainda os regulamentos, que podem ser federais e estaduais. Os regulamentos federais se dão através do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, através das suas resoluções e provimentos. Lembrando que o CNJ é um órgão de apoio do Poder Judiciário, nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3º da CF, que diz que compete ao Conselho o controle e atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Dessa forma, a atuação do CNJ é uma atuação principal, conforme entende o STF, podendo inclusive avocar processos disciplinares, e não subsidiária como era entendido antigamente, cabendo a este órgão a regulação, incluindo aqui a uniformidade legislativa e a responsabilização por atos atribuídos aos notários e registradores. Já em relação aos regulamentos estaduais, nós temos as normas de serviços da Corregedoria Geral de Justiça de cada unidade da Federação, os provimentos e resoluções da Corregedoria Geral e as decisões administrativas. Por fim, em relação à competência para fiscalização, essa será dos tribunais de justiça, conforme lido no artigo 236, parágrafo 1º.